Você já parou para pensar no que faria se descobrisse, a menos de 48 horas do seu casamento, que todo aquele conto de fadas era na real um esquema elaborado? Pois é. Essa é a história de uma mulher que não só descobriu o engano, como resolveu expor tudo de um jeito que ninguém nunca vai esquecer. E não, ela não cancelou a cerimônia de boa, chorou em casa e pediu um abraço da mãe. Não. O que ela fez foi muito, muito mais impactante. Deixa eu te contar sobre Celeste. Ela tinha 28 anos, 7 meses de gravidez, um vestido de noiva impecável, estava vivendo aquela vida que parecia tirada de um filme de Hollywood. O tipo de coisa que você vê nas redes sociais e fica tipo, meu, como essa pessoa é tão sortuda. Pois bem, Celeste tinha tudo isso. Tinha um homem lindo chamado Jack, herdeiro de uma fortuna gigante no ramo de hotéis e imóveis de luxo. A história deles era a típica história de conto de fadas. Encontro em uma galeria de arte, romance acelerado, proposta debaixo das estrelas em Amalfi. Perfeição de livro. Jack não era só bonito não. Ele era aquele tipo de cara que faz tudo certo. Sabe? Apoiava a carreira dela como curadora de arte, ouvia com interesse enquanto ela falava sobre pintores renascentistas, fazia aqueles gestos românticos que fazem qualquer mulher derreter. Quando ela descobriu que estava grávida, Jack chorou de alegria. Chorou mesmo. Ficou segurando ela como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Você está me dando uma família, Celeste. Você está me dando tudo, ele sussurrou. E ela acreditou. Lógico que acreditou. O casamento seria o evento do ano. A mãe de Jack, a tal Genevieve, que parecia feita de gelo e ambição, já tinha aprovado Celeste. Não era uma aprovação quente, saca? Era mais tipo você serve para deixá-lo estável, então está bom. Mas Celeste preferiu interpretar como uma bênção. A noiva tinha até uma prima, Serena, que era praticamente uma irmã. Elas cresceram juntas, conheciam os segredos uma da outra, aquela amizade de verdade mesmo. E Serena adorava Jack. Achava que ele era perfeito. Falava pro Celeste que o casal parecia saído de um filme. Estava tudo maravilhoso. Bom, quase tudo. Porque teve um detalhe meio estranho. Uma noite, durante um jantar em família, Jack estava estranho no celular. Quando Celeste tentou ver o que era, ele rapidamente virou a tela. Disse que era um problema no hotel em Dubai. Depois, Celeste ouviu um fragmento de conversa entre Jack e a mãe dele no corredor. Genevieve sussurrando. Você precisa ser mais cuidadoso, Jack. Com tudo em jogo. E ele respondendo que tudo estava sob controle. Quando viram Celeste, pararam de falar. Jack abraçou ela, beijou sua testa, e explicou que estavam discutindo o lugar dos convidados na cerimônia. Ela acreditou. Quer dizer, por que não acreditaria? Celeste era feliz. Ou pelo menos ela achava que era. O dia antes do casamento amanheceu lindo e claro. Céu perfeito, aquele azul que parecia fake. A propriedade da família Thorne era um caos organizado. Floristas, fotógrafos, cozinheiros, todos correndo por lá. Jack estava supostamente no clube de golfe com o pai e os padrinhos, aquela coisa de bachelorette para masculina. Tinha que voltar no final da tarde pro ensaio de cerimônia. Celeste, exausta, decidiu tirar uma hora para descansar. Subiu para o quarto, um lugar absurdamente luxuoso com vista pro jardim manicurado. E foi aí que ela viu. Na mesa, o laptop de Jack estava aberto. E do lado dele, o celular pessoal dele, de frente para cima. Agora, a gente sabe que mexer no celular do parceiro é meio complicado, certo? Tem toda essa coisa de privacidade, confiança e tal. Mas aí o celular iluminou. Uma notificação. Uma mensagem de alguém chamada Chloe. Mal posso esperar pelo verdadeiro mel de lua. Esse fim de semana é só para show, certo? Celeste parou. O coração dela disparou. Aquelas palavras, aquele jeito descontraído e confiante de escrever. Esse fim de semana é só para show. Como assim? Ela tentou desbloquear o celular. Data de nascimento de Jack. Nada. Aniversário dos dois. Nada. Medo puro começou a tomar conta dela. Aquele tipo de medo que te congela. Ela sabia que estava sendo paranoia, aquela coisa de nervoso antes do casamento amplificado 1000 vezes. Mas aquele medo não ia embora. Celeste caminhou pelo quarto de um lado para o outro, tentando se acalmar. Tentou racionalizar. Jack era um homem bonito e rico, era óbvio que mulheres queriam estar com ele. Essa Chloe era provavelmente uma ex-namorada desesperada. Aquela história clássica. Jack amava Celeste. Ia se casar com ela. Estava tendo um filho com ela. Mas as palavras continuavam ecoando. Esse fim de semana é só para show.
Contra seu melhor julgamento, contra aquela voz que gritava que era invasão de privacidade, Celeste voltou para a mesa. O laptop estava aberto com o e-mail de Jack ainda ativo. A consciência dela gritava para não olhar. Mas o medo era mais forte. Ela clicou na caixa de entrada. Nada de estranho na primeira página. Depois procurou nas pastas. Achou uma chamada Projects. Genérica demais. Clicou e abriu outra, Santorini Villa. Celeste nunca tinha ouvido falar de vila em Santorini. Abriu. Dentro tinha uma confirmação de reserva. E uma corrente de e-mails. Não com corretor, mas com uma mulher chamada Chloe Sterling. A reserva era para uma vila privada, afastada mesmo, para 2 semanas. Começava na segunda-feira depois do casamento. O sangue de Celeste virou gelo. Os e-mails dela e de Jack eram flerte, intimidade. Jack falava de escapar, de ser livre, de celebrar o verdadeiro começo deles. Os e-mails tinham detalhes. Chloe perguntava se ele tinha certeza que conseguia sair rápido depois do evento. Jack respondia que tudo estava planejado. Mencionava Mykonos, onde tinham se encontrado só de apetitivo. Mykonos. Jack tinha ido a Mykonos 2 meses atrás. Um compromisso de negócios. Ela tinha ficado em casa, grávida, enquanto ele trouxe um lenço de seda lindo como presente, dizendo quanto tinha sentido falta dela. A sala começou a rodar. Celeste se agarrou na cadeira, os dedos brancos. Isso não era flerte casual. Era um plano. Um affair completo com cronograma, destinos, futuro garantido. Aquela mensagem no celular agora fazia uma crueldade perfeita de sentido. A porta se abriu. Jack entrou, relaxado, as bochechas rosadas do sol. Tava desabotoando a camisa polo quando parou. Viu Celeste em pé perto da mesa, pálida que só. Celeste, querida, o que aconteceu? Você tá branca assim, ele falou, caminhando na direção dela com expressão preocupada. Ela não conseguia falar. Só apontou um dedo tremendo pro laptop. Os olhos dele foram para a tela. Por uma fração de segundo, Celeste viu um lampejo de puro pânico. Desespero genuíno. Depois sumiço rápido, substituído por confusão fingida. A vila em Santorini, ela sussurrou. Jack riu de um jeito curto, como se aquilo fosse ridículo. Ah, isso. Querida, você assustou a morte me fazendo aquilo. Aquilo era uma surpresa para você. Celeste o encarou, incapaz de processar. Uma surpresa. Claro, ele continuou, e a voz dele era um bálsamo suave e reconfortante. Ele se aproximou e fechou o laptop com força. Era para ser meu presente de casamento. Uma segunda lua de mel, pra gente, depois que o baby nascer e a gente se acomodar. Queria ser um segredo total. Ele se aproximou mais, colocou as mãos no rosto dela, os polegares fazendo carícia nas bochechas. Chloe é só concierge. Sabe como é esses serviços de alto padrão? Eles ficam muito informais nos e-mails. Fazia sentido. Ou pelo menos faria, se não fosse por tudo mais. Celeste desesperadamente queria acreditar. O alívio seria avassalador. Queria desabar nos braços dele e deixar ele contar uma história que fizesse tudo virar mentira. Mas os e-mails, as palavras deles, o jeito que conversavam. Jack, mas as mensagens. Ela gaguejou. O jeito que vocês dois estavam falando e aquele texto no seu celular. A expressão dele endureceu. Não muito, só o suficiente para ela ver. Celeste, você tá me dizendo que mexeu no meu celular pessoal? Na minha laptop? A voz dele era morna, mas tinha um tom de decepção que cortava. Eu conhecia você melhor do que isso. Você estressada com o casamento, a gravidez, mas isso, duvidar de mim assim, antes de prometermos nossas vidas um pro outro. Ele tava virando a situação. Tava fazendo dela vilão. Aquela voz que ela reconhecia de filmes ruins, gaslighting. De repente a consciência dela gritou a palavra. E claro demais, tudo ficou nítido. Eu confiei em você, Celeste, ele continuou, e a voz dele tinha uma dor genuína que era praticamente arte. Eu achei que a gente confiava um no outro. Ele se aproximou mais e a abraçou. Os braços dele não pareciam mais um forte. Pareciam uma jaula. Deixa a gente esquecer que isso aconteceu, ele sussurrou no cabelo dela. É o nosso casamento amanhã. Vamos focar nisso. Na gente. No nosso baby. Ele ficou ali, segurando ela, mas Celeste sentiu cada fibra do corpo tenso. Permitiu que ele a segurasse enquanto mentia. Mas no fundo, no lugar que ninguém consegue ver, ela sabia. Sabia que tudo aquilo era mentira.
Aquele instinto, aquela voz que não dá erro, estava ecoando uma verdade que ela não podia mais ignorar. O jantar de ensaio foi como uma peça teatral onde ela era a plateia observando sua própria vida. Celeste sentou do lado de Jack, sorriso fixo, enquanto ele era um noivo perfeito. Braço em volta dela, beijando a mão dela debaixo da mesa, sussurrando palavras de amor que agora soavam como veneno. Ela escutava os brindes, a risada, o burburinho de excitement sobre o casamento no dia seguinte. E tudo parecia uma piada cruel. Jack achava que tinha acalmado ela, que tinha controlado a situação com umas palavras doces e uns gestos românticos. Ele estava errado. Depois do jantar, ela disse que tinha dor de cabeça. Precisava ficar sozinha. Voltou pro quarto e abriu o laptop dela. Se Jack tinha feito uma reserva pro casal, o mínimo que ela podia fazer era investigar a outra pessoa. Digitou Chloe Sterling Lakeshore Concierge no buscador. Os resultados foram imediatos. Chloe Sterling não era concierge. Era uma influencer famosa. Modelo, life de luxo, coisas patrocinadas, viagens para lugares caros, tudo documentado. O perfil era público. Celeste clicou. A feed dela era um catálogo de farra de luxo. Chloe em Paris, Chloe em Bali, Chloe em Dubai. E aí, 2 meses atrás, fotos de Mykonos. Celeste scrollou franticamente. Chloe em um iate. Em um beach club. Levantando uma taça de champanhe contra o pôr do sol. Na reflexão dos óculos escuros gigantes em uma das fotos, Celeste conseguiu avistar uma figura distorcida. Tava fotografando. Ele estava usando a mesma camisa de linho que Jack estava usando nas fotos que tinha mandado para ela da viagem de negócios. Não era prova definitiva. Ela continuou scrollando, o sangue ficando frio. Alguns meses atrás, uma foto de Chloe segurando uma enorme buquê de peonias. Flor favorita de Celeste. A legenda dizia: ele me entende. Mesmo quando tá longe, ele sabe como fazer meu dia melhor. Jack tinha mandado exatamente as mesmas peonias para ela no aniversário dela mês passado. Celeste precisava de mais. Precisava de algo que conectasse tudo isso diretamente. Scrollou mais para trás, procurando qualquer detalhe, qualquer prova, qualquer slip-up. E aí achou. Era uma foto de grupo postada 6 meses atrás. Uma festa de aniversário num clube chique de Nova York. Chloe estava no centro, radiante, cercada de amigos. E ali, bem atrás dela, com um braço casualmente sobre o encosto da cadeira de Chloe e outro segurando um drink, estava Jack. Ele estava sorrindo, bem à vontade. Mas não era a presença de Jack que destruiu o mundo de Celeste. Do outro lado de Chloe, rindo como se não tivesse uma preocupação no mundo, estava Serena. Sua prima. Sua melhor amiga. Sua maid of honor. A pessoa em quem ela confiava mais do que em si mesma. Celeste parou de respirar. Escarafuncho na mente dela começou a fazer sentido. Aquele jeito que Serena sempre defendia Jack se Celeste expressasse qualquer dúvida. Aquela insistência em que ela deveria dar espaço para ele em suas viagens de negócios. Serena pedindo emprestado o laptop de Celeste semana passada porque o dela tinha travado. Será que tinha apagado coisas? Tinha coberto rastros? Celeste abriu o Facebook de Serena com a senha que ela sabia. Data do nome do cachorro de infância delas. Entrou. Direto pro Direct Messages. Procurou por Chloe. Achou. Tinha meses e meses de conversa. Elas falavam sobre Jack, chamando de Jay. Falavam sobre Celeste, mas nunca pelo nome. Chamavam de o projeto ou a âncora. Celeste leu mensagem por mensagem, e com cada uma, a raiva dela ficava mais fria, mais calculada, mais pura. Serena, você precisa ver o anel que ele comprou. O projeto é absurdamente grande. Ela até chorou. Chloe. Quanto mais rápido isso acabar, melhor. Ele tá no cronograma. Chloe. Claro. Ele tem ela completamente enganada. E a coisa do baby só torna mais fácil. Tranca o suporte da família. Genevieve nunca deixaria ele voltar atrás. Agora ele diz que depois do casamento vai começar o processo. Um casamento rápido e separação amigável depois de 1 ano. E ele fica com o controle do fundo. Sem amarras. E você fica com ele, Chloe. E ela fica com um acordo legal e um baby. Todo mundo ganha. Bem, quase todo mundo. Serena. Celeste parou de ler, um soluço estrangulado saindo dela. Não era só um affair. Seu relacionamento inteiro, seu casamento, seu filho, era um scam. Uma transação de negócios. Jack precisava casar para desbloquear a herança do avô, um fundo gigante com uma cláusula de ferro. O herdeiro tinha que ser um cara de família estável. Ela não era sua âncora de amor.
Era sua âncora profundo de confiança. A gravidez não tinha sido uma surpresa feliz. Tinha sido um movimento estratégico. Celeste scrollou mais e viu a mensagem final, mandada aquela tarde enquanto ela estava no spa. Uma selfie de Serena e Chloe tirada anos atrás, rindo juntas numa praia. Embaixo, Serena tinha escrito: "Logo, minha amiga. A performance está quase acabada. Amanhã ela é a noiva. Depois o verdadeiro show começa." A traição era tão completa, tão monstruosa que ultrapassava a dor. Era algo diferente. Algo frio, duro e aterradoramente calmo. As lágrimas pararam. O tremor cessou. A mulher que tinha estado chorando por um coração quebrado tinha desaparecido. No seu lugar tinha alguém mais. Alguém temperado no fogo de um engano inimaginável. Alguém que não era vítima. Alguém que ia queimar o tabuleiro todo. Eles acharam que ela era um peão no jogo deles. Estavam prestes a descobrir que era ela que estava movimentando as peças. Não teve desabamento. Não teve ligação pro pai para cancelar tudo. A dor era ali, um oceano negro dentro dela, mas era estranhamente calmo. Na superfície desse oceano, uma tempestade estava se formando. Uma raiva silenciosa, calculada, mais perigosa que qualquer grito. Celeste fechou o laptop. O clique da tampa foi como um martelo caindo. A performance estava quase acabada. Serena estava certa sobre isso. Mas não seria Celeste fazendo papel de idiota. Ela se encarou no espelho da janela escura. A mulher ali era uma estranha. O rosto pálido, os olhos escuros com uma determinação arrepiante. A noiva morna e romântica tinha sido esvaziada. No lugar dela estava uma rainha planejando uma guerra. Eles tinham conspirado para humilhá-la em segredo. Tinham planejado usar ela e seu filho como props em um espetáculo sujo. Um cancelamento tranquilo ou um casamento cancelado não era suficiente. Isso deixava eles controlarem a narrativa. Pintariam ela como instável, histérica, uma namorada gelada que não conseguia lidar com a verdade. Não. A verdade merecia uma audiência. A humilhação deles precisava ser pública e espetacular quanto o casamento que estavam planejando. Celeste se sentou na mesa ornamentada, respirou fundo e começou a planejar. Sua mente, que minutos antes estava cheia de arranjos de flores e destinos de lua de mel, agora era um instrumento afiado como navalha. Pura vingança. Sua primeira ligação não foi para a família. Foi para um velho amigo da faculdade. Um cara chamado Ben Carter. Gênio de tecnologia. Hacker por hobby. Ele tinha uma vez brincado dizendo que conseguia invadir o Pentágono se entediasse. Ela tinha um favor guardado com ele. Tinha ajudado a irmã dele a conseguir um estágio disputado na galeria dela. "Bem", ela falou, voz firme e sem emoção. "Preciso da sua ajuda. É uma emergência. Precisa ser rápido e discreto." Explicou a situação em frases curtas e precisas. Sem uma única lágrima. Ben ficou em silêncio chocado do outro lado da linha. "Celeste, meu Deus", ele respirou finalmente. "O que você precisa?" "Tenho prints de tudo", ela disse, a voz como gelo. "Mensagens de texto, conversas nas redes, fotos. Preciso deles compilados em uma apresentação. Um slide show. Rodando em loop num telão. Você consegue?" "Um telão no seu casamento?" Ben perguntou, o choque transformando em compreensão terrível. "Oh, você não tá brincando mesmo." "O local do casamento tem 3 telões grandes", ela explicou clinicamente. "Usam para mostrar fotos do casal. Conectados a um sistema central de avenida. Preciso que você tenha acesso remoto. E preciso que você fique em stand-by amanhã às 12h30. Quando eu der o sinal, você aperta play." "Considerado feito", Ben disse, admiração sombria na voz. "Manda os arquivos seguro. Eu cuido do resto. Eles não vão nem saber o que os acertou." Seu próximo passo foi garantir seu próprio escape. Ela não podia ficar ali enfrentando o caos, as perguntas, os olhares de pena. Precisava de um corte limpo. Celeste reservou uma passagem só de ida para Florença, Itália, no nome de solteira. Voo saindo às 16 horas no dia seguinte. Florença, onde a avó dela tinha nascido. Um lugar que sempre quis visitar. Seria o começo da sua nova vida. Fez as malas. Essencial, passaporte, uma pasta com prints de toda a evidência só pro caso. Escondeu a mala no fundo do guarda-roupa. Daí ela tinha que preparar a si mesma para a performance da vida dela. Tinha que passar as próximas 18 horas sem deixar transparecer nada do inferno que estava fervendo dentro. Limpou o rosto com água gelada, praticou o sorriso no espelho até parecer menos uma careta, e foi procurar por Serena. Achou ela no quarto, scrollando no celular,
a própria inocência. Oi, Serena falou, olhando para cima com um sorriso brilhante. Tava preocupada com você. Passou bem? Muito bem, Celeste respondeu, a voz lisa como seda. Acho que eu só estava sobrecarregada. Tudo isso é muita coisa. Se sentou na beira da cama de Serena, forçando a si mesma a fazer papel. Perguntou sobre a despedida de solteira, que sapato Serena ia usar. Cada palavra era uma mentira. Cada sorriso uma máscara. Era enojamente fácil. Serena, tão confiante no engano dela, não viu nada além da prima inocente que ela achava conhecer. Mais tarde, Jack chegou no quarto de Celeste com uma xícara de chá de camomila. O noivo perfeito em seu melhor. Se sentou na cama do lado dela, carinhoso e atencioso. Desculpa se fui duro antes, ele murmurou, passando os dedos no cabelo dela enquanto ela se sentava na cama. Eu só fiquei tão chocado que você pudesse pensar essas coisas. Eu te amo, Celeste. Só você. Se inclinou para beijar ela. Levou tudo que ela tinha para não se afastar. Forçou a si mesma a beijar de volta, colocar a mão no rosto dele, sussurrar. Eu sei. Eu te amo também. Eu tava sendo boba. Ele sorriu, satisfeito. A boneca estava de volta nas cordas dele. Não fazia ideia de que as cordas tinham sido cortadas. E a boneca agora estava segurando uma tesoura. Aquela noite, enquanto fingia dormir, Celeste sentiu uma calma profunda. A traição tinha aberto um buraco nela. Mas tinha também preenchido esse buraco com um propósito inabalável. Eles acharam que estavam no controle. Que eram os diretores do show. Eles estavam prestes a descobrir que era ela que ia fechar a cortina. A manhã do casamento foi caos organizado. Maquiadoras, cabeleireiras, fotógrafos rodando em volta de Celeste, transformando ela na noiva perfeita. Genevieve Thorne aparecia e desaparecia, dando ordens e inspecionando cada detalhe com os olhos de uma águia. No meio de tudo, Celeste era uma ilha tranquila. Sua calma era tão profunda que pessoas comentavam. Você é a noiva mais serena que eu já vi, a maquiadora falou, aplicando um brilho suave. Ela tá tão pronta, Serena adicionou, ajustando a cauda do vestido de Celeste. Né, prima? Sem nervos. Celeste encarou Serena no espelho, oferecendo um pequeno sorriso enigmático. Eu nunca estive mais pronta para nada na vida. Deixou elas a vestirem. Deixou colocar o véu, entregar o buquê de peonias brancas. As mesmas flores que Chloe tinha recebido. Segurar aquele buquê não trouxe dor. Trouxe foco. Cada pétala era um lembrete das mentiras. Uma justificativa para a coisa bonita e terrível que ela estava prestes a fazer. O pai dela chegou para o grande momento. Os olhos dele marejando de orgulho. Você parece um anjo, querida, ele sussurrou, oferecendo o braço. Na entrada da igreja. Enquanto esperavam a música começar, o pai dela apertou a mão dela. Você é feliz, Celeste. Ela o encarou. Seu pai honesto, gentil, que merecia muito mais que o engano que ele estava prestes a testemunhar. Eu vou ser, pai, ela disse, voz clara e firme. Eu vou ser. Aí a marcha nupcial começou. As portas de madeira pesada se abriram. A cena era de um sonho. A igreja cheia até o teto. Filas e filas de rostos esperançosos virados para o corredor. O corredor, forrado com centenas de velas e orquídeas brancas em cascata, parecia se estender para milhas. E no final, esperando no altar, estava Jack. Ele era lindão de verdade, naquele smoking feito sob medida. Quando viu Celeste, rompeu num sorriso radiante. Um sorriso de pura adoração que era tão impecavelmente executado que deveria ter ganhado um prêmio. Do lado dele, seus padrinhos. Do outro lado, os damas de honra, com Serena na frente, um anjo naquele vestido rosa claro. Cada passo que Celeste dava pelo corredor era um ato de guerra deliberado. O leve sussurro do vestido era um grito de batalha. Seu rosto sereno era sua armadura. Ela passou pelas fileiras. Associados de negócios poderosos de Jack. Seus parentes da velha moeda. Sua própria família amada e amigos. Todos estavam ali para testemunhar uma união. E uma união eles receberiam. Mas não de dois amantes. De verdade e consequência. Focou no rosto de Jack. Viu a confiança arrogante nos olhos dele. O orgulho proprietário de um homem que acreditava que tinha ganhado tudo. Ele olhava para sua noiva grávida linda, a peça final do quebra-cabeça meticulosamente construído. Seu fundo de confiança. Sua liberdade. Seu futuro com outra mulher. Tudo vindo na direção dele em uma auréola de seda branca e rendas. Não fazia ideia de que estava vendo sua própria destruição. Quando chegou no altar, o pai dela entregou a mão de Celeste a Jack.
O aperto dele era quente e seguro. Se inclinou, o bafo dele passando pelo ouvido dela. Você nunca esteve mais linda. Ele sussurrou. Essa mentira escorregou da língua dele com facilidade ensaiada. Eu sou o homem mais sortudo do mundo. Você não faz ideia. Ela sussurrou volta, voz tão baixa que só ele podia ouvir. Um pequeno sinal de confusão cruzou o rosto dele. Mas não teve tempo de questionar. O funcionário, um homem de bom coração com voz suave, começou a cerimônia. As palavras passaram por Celeste num zumbido sem sentido. Ela desligou as leituras, os sermões sobre amor, confiança e fidelidade. Seu coração batia num ritmo constante e firme. Uma contagem regressiva para a detonação. Sentia o peso de centenas de olhos. Sentia o calor das velas na pele. O ar estava denso com antecipação. Mas só ela sabia o que eles estavam realmente esperando. Finalmente, o funcionário chegou ao momento decisivo. E agora chegamos aos votos, ele falou, sorrindo benevolente para os dois. As promessas sagradas que vão unir vocês para sempre. Virou para Jack. Jack respirou fundo, os olhos fixos em Celeste, e começou a recitar os votos que tinha escrito. Promessas eloquentes de amor eterno e suporte inabalável. Toda aquela prosa romântica saía dele como mel, e ninguém no lugar questionava a sinceridade. Depois foi a vez dela. O funcionário sorriu para Celeste. Celeste, você gostaria de compartilhar seus votos? Um silêncio caiu. Esse era o momento. Ela deu um meio passo para frente. Sentiu uma vibração discreta na bolsa dela. Uma mensagem de bem. Sistema pronto. Fala só a palavra. Celeste olhou direto nos olhos de Jack. Os olhos do homem que tinha destruído seu mundo. Respirou fundo e começou a falar. A voz dela ecoou pela igreja com uma clareza e autoridade que não eram de uma noiva nervosa. Era a voz de alguém em total controle. Jack, eu lembro da primeira vez que você disse que me amava. A gente estava naquele restaurante italiano pequenininho lá no centro, e você disse que sabia desde o primeiro momento que eu era a pessoa com quem você queria construir uma vida. Você prometeu honestidade. Você prometeu lealdade. E você prometeu um futuro. Ela pausou, deixando as palavras pairarem. Jack estava sorrindo ainda, os olhos brilhando como se estivessem genuinamente marejados. A galera estava hipnotizada. Serena enxugava os olhos com o lenço. Perfeito. Eu acreditei nessas promessas, Celeste continuou, a voz dela começando a mudar. Aquele tom de aço começava a aparecer. Eu acreditei na vida que a gente estava construindo. Na família que a gente estava começando. Ela colocou a mão na barriga. Um sussurro coletivo, suave, saiu da plateia. Mas aprendi recentemente que promessas podem ser mentiras meticulosamente construídas. E que nosso futuro pode ter significados muito diferentes, dependendo de para quem você está falando. O murmúrio de confusão começou a se espalhar. Jack estava sorrindo menos agora. Os olhos dele procuravam os da mãe dele. Genevieve estava sentada completamente reta, o rosto uma máscara de tensão repentina. Então hoje, em frente a todo mundo que você se importa, eu quero fazer alguns votos novos. Jack, Celeste declarou, a voz dela crescendo em poder. Meu primeiro voto é honestidade. O tipo de honestidade que você fingiu valorizar tão bem. Por exemplo, eu acredito que uma dama de honra, uma prima, uma irmã, deveria ser honesta. Ela não deveria ser, por exemplo, melhor amiga da mistress do seu noivo. Um grito coletivo atravessou a igreja. Serena ficou branca, o queixo dela caindo em descrença pura. Jack deu um passo na direção de Celeste, a mão alcançando o braço dela. Celeste, o que você está fazendo? Ele sibilou, a voz furiosa e sussurrada. Celeste puxou o braço dela para trás, os olhos dela acesos com fogo. Eu não acabei, ela falou de forma cortante. Meu segundo voto é lealdade. O marido deveria ser leal. Ele não deveria estar planejando uma verdadeira lua de mel em Santorini com uma modelo chamada Chloe Sterling enquanto sua noiva grávida organiza o casamento. Ela pegou o celular. Uma palavra mandada pro bem. Agora. As 3 telas gigantes, que momentos antes estavam mostrando um monograma elegante, piscaram e acenderam. A primeira imagem apareceu. O print da mensagem de texto de Chloe. Mal posso esperar pela verdadeira lua de mel. Esse fim de semana é só para show, certo? Caos puro. Pessoas se levantando. Pescoços se esticando. Celulares saindo. Jack encarou as telas, a face dele uma máscara distorcida de raiva e pânico. Desliguem isso. Alguém desligue isso. Ele rosbravou, mas ninguém sabia como. A apresentação continuou. Implacável.
O próximo print era foto de grupo. Jack, Chloe e Serena, todos sorridentes no clube de Nova York. Depois vinham as mensagens de redes sociais, ampliadas para que todos pudessem ver. Serena, você tem que ver o anel que ele comprou pro projeto. Absurdamente grande. Chloe, quanto mais rápido isso acabar, melhor. Ele tá no cronograma. Claro. Ele tem ela completamente enganada. E a coisa do baby só facilita. Tranca o suporte da família. Genevieve nunca deixaria ele voltar atrás. Depois do casamento, ele vai começar o processo. Casamento rápido, separação amigável depois de 1 ano. Ele fica com o controle do fundo. Sem amarras. E você fica com ele, Chloe. A voz de Celeste cortou toda aquela loucura como vidro. Parece que eu não era uma noiva, ela anunciou, a voz tremendo de raiva mas nunca quebrando. Eu era o projeto. Meu filho, nosso filho, não era uma bênção. Era um movimento estratégico para desbloquear um fundo de confiança. Todos os olhos agora eram para Jack e seus pais. Arthur Thorne, o pai, estava ficando vermelho. Um vermelho perigoso. Genevieve parecia feita de pedra, sua compostura de gelo finalmente se quebrando em milhões de pedaços de vergonha pública. Serena estava desabada, chorando histérica, enquanto seus próprios pais a encaravam com horror puro. Mas Celeste não tinha terminado. A imagem final apareceu nos telões. O selfie de Serena e Chloe da praia. As duas radiantes. E debaixo, a legenda, logo, minha amiga. A performance está quase acabada. Amanhã ela é a noiva. Depois o verdadeiro show começa. Celeste encarou Jack direto nos olhos. O rosto dele era cinza agora. Completamente destruído. Então meu voto final é esse, Jack. Ela falou, a voz caindo para um sussurro gelado que ainda assim chegava em cada canto da igreja. Eu voto em nunca mais te ver. Eu voto em criar esse filho, meu filho, longe do veneno da ganância e do engano da sua família. Eu voto em ser a mãe honesta, leal e forte que esse baby merece. Tudo aquilo que você não é e nunca será. Ela tirou o anel de noivado do dedo. Não jogou. Caminhou até os últimos degraus do altar e colocou suavemente no almofadinhos de veludo onde os anéis de casamento deviam ficar. A performance, ela disse, voz clara e final, acabou. Sem olhar mais uma vez para o homem que quase casou ou para a prima que a traiu, ela virou as costas para o altar. Levantou a cabeça para cima. E com o mundo inteiro observando, começou a andar de volta pelo corredor. Dessa vez ela não estava andando pro encontro de uma mentira. Estava andando pro encontro de sua vida. Aquela volta pelo corredor foi a jornada mais longa e mais libertadora da vida de Celeste. O caos que ela deixava para trás, os gritos, os choros, os sussurros furiosos, era a trilha sonora de sua libertação. Ela não olhou para um único rosto. O olhar dela estava fixo nas grandes portas de madeira no final do corredor. O portal para seu novo mundo. A plateia se abria para ela como um rio, se dividindo ao redor dela, os rostos um mosaico de choque, pena e admiração atordoada. Ela era uma visão em branco. Não uma noiva. Uma guerreira deixando um campo de batalha. A cauda do vestido dela varria as cinzas de sua vida antiga. Quando chegou nas portas, escutou a voz de Jack rosnando com fúria, o nome dela ecoando pela igreja. Celeste, você não vai fazer isso. Você não vai me humilhar. Ela não se virou. Não desacelerou. Empurrou as portas e saiu pro brilho do sol, respirando sua primeira inspiração como uma mulher livre. O ar nunca tinha sabido tão doce. Um carro que ela tinha organizado antes, um sedã preto discreto, estava esperando na guia, exatamente conforme planejado. O motorista, um profissional contratado pela descrição dele, abriu a porta sem dizer uma palavra. Enquanto deslizava pro interior de couro fresco, conseguia ouvir a confusão transbordando da igreja atrás dela. A última coisa que viu antes do carro sair foi o pai dela emergindo da porta, o rosto uma tempestade de confusão e raiva, procurando por ela. Ela mandou uma mensagem rápida. Papai, eu tô segura. Eu tô bem. Vou explicar tudo. Por favor, só confia em mim. Dentro da igreja, a cena tinha degringolado em caos total. As famílias Thorne e Miller estavam à beira de uma guerra aberta. Arthur estava rosnando para um Serena de choque, os pais dela tentando protegê-la enquanto simultaneamente exigiam uma explicação. Genevieve tinha tudo arrumado para Jack. A voz dela, normalmente tão controlada, estava afiada como uma faca. Como você conseguiu ser tão estúpido, Jack? Ela cuspiu, a voz baixa e venenosa, só para ele ouvir. Eu te avisei para ter cuidado. Eu disse para você terminar aquilo. Jack,
Encurralado e publicamente destruído, virou sua raiva para a única pessoa que ele conseguia culpar. Você sabia sobre isso? Ele rosnou para o rosto da mãe. Você sabia e deixou acontecer. A acusação flutuou no ar. Outra camada de engano exposta para qualquer um que ainda estava ali para ouvir. A consequência foi instantânea e catastrófica. As notícias sobre o casamento que não foi se espalharam pelo círculo social elegante deles como fogo em seco. Alimentado por 100 vídeos de telefone. A reputação meticulosamente guardada da família Thorne estava em cacos. Vários dos parceiros de negócios do Arthur estavam lá. Caras que colocavam integridade e estabilidade acima de qualquer coisa. Viram o espetáculo completo. A instabilidade que o avô de Jack temia tinha se desenrolado no palco mais grandioso possível. O fundo de confiança, o prêmio inteiro que ele tinha planejado conseguir, agora estava em risco. As cláusulas provavelmente seriam contestadas por membros do conselho furiosos. Quando o avião de Celeste decolava, indo em direção a Florença, sua vida antiga já estava sendo desmantelada. Seu telefone estava buzinando com uma avalanche de mensagens. Pais em choque e preocupados. Amigos oferecendo suporte. Uma sequência de textos cada vez mais desesperados, depois furiosos, depois implorando de Jack. Ela não leu nenhum. Só desligou o dispositivo e deixou cair na bolsa dela. Pousou em Florença quando o sol estava se pondo, pintando o céu sobre o rio Arno em tons de rosa e laranja. Se hospedou num hotel pequeno e charmoso que tinha reservado no bairro de Outrarno, conhecido pelos artesãos e ruas tranquilas. O quarto tinha uma pequena varanda com vista pro pátio escondido. Aquela noite, ela não chorou. Se sentou na varanda, respirando o ar estrangeiro. Uma mão descansando protetora na barriga. E sentiu uma paz profunda. Ela tinha perdido um noivo. Perdido uma prima. Perdido a vida que achava que queria. Mas tinha encontrado algo muito mais valioso. Ela mesma. Descobriu um cerne de força que nunca soube que tinha. Não era uma vítima. Era uma sobrevivente. Nas semanas que se seguiram, Celeste construiu uma vida nova e tranquila. Ligou para os pais, através de lágrimas e explicações pacientes, contou a história toda. A raiva deles com Jack foi eclipsada só pelo orgulho feroz nela. Se tornaram seus maiores aliados, cuidando da bagunça legal em casa e criando um escudo para que ela não tivesse que lidar com os Thornes. Explorou Florença a pé. Visitou a Galeria Uffizi e o Palazzo Pitti, não como curadora, mas como uma mulher redescobrindo sua própria paixão. Achou um apartamento pequeno, começou aulas de italiano e fez amizades com os donos de lojas locais. Não era mais a noiva de Jack Thorne. Não era mais o projeto. Era só Celeste. Uma mulher se preparando para ser mãe. Meses depois, seu filho Léo nasceu num hospital tranquilo em Florença com a mãe dela do lado. Segurando ele pela primeira vez, Celeste sentiu um amor tão puro e poderoso que ofuscava qualquer sombra de traição que restava. Ele era seu futuro. Ele era sua vitória. Um dia, enquanto Léo dormia na carriola num pequeno piazza com sol e sombra, ela recebeu um e-mail de uma velha amiga em casa. Era um link para um artigo de notícia de sociedade. O título dizia: Império Thorne em turbulência. Jack Thorne deserdado. Compromisso com o influencer desmorona em meio a escândalo. O artigo detalhou como, depois do desastre do casamento, a junta do fundo de confiança da família Thorne invocou a cláusula de moralidade, despojando Jack da herança principal. A relação dele com Chloe tinha se desintegrado sob pressão e escrutínio público. Ele tinha perdido tudo aquilo que tinha conspirado para ganhar. Serena, rejeitada por família e amigos, tinha se mudado para começar de novo, a reputação dela em frangalhos. Celeste leu as palavras sem triunfo. Com um senso tranquilo de justiça. Fechou o navegador. O destino deles não era mais dela. Ela olhou para o filho lindo dormindo sob o sol da Toscana e sorriu. A vingança dela não era a explosão que tinha detonado na igreja. Era a verdadeira vingança, era isso. Sua paz. Sua liberdade. E a vida linda e nova que estava construindo. Promessa por promessa. Para si mesma. E pro filho dela. A história de Celeste é um lembrete poderoso de que as traições mais profundas frequentemente forjam as almas mais fortes. Ela entrou naquela igreja como uma noiva. Saiu como a heroína da própria história. A vingança dela não era só sobre expor uma mentira. Era sobre retomar sua verdade e construir um futuro novo em seus próprios termos. Para ela e pro filho. Ela provou que você não consegue construir uma vida numa fundação de engano. Porque, eventualmente, as paredes vão desabar do jeito mais espetacular possível. Então, e aí? O que você achou da coragem incrível de Celeste? Deixa nos comentários aí o que você pensa sobre a história dela.
Se você foi tocado pela história de força e justiça, deixa um like gigante nesse vídeo e compartilha com alguém que precisa ser lembrado do próprio poder deles. E não esquece de se inscrever no canal para mais histórias da vida real que vão te deixar sem palavras. Histórias que vão te fazer repensar tudo. Histórias que vão te inspirar. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Você é incrível. Até a próxima.